Vamos voltando sobre o que estamos falando sobre a posse. Mais especificamente sobre a classificação da posse, ou seja, como é que essa posse, como é que a posse ela vai se classificar, né? Como é que eu classifico a posse? Ok, eu fiz aqui uma revisão sobre as classificações que a gente já viu, mas antes disso temos a última forma de classificação, que é quanto ao número de pessoas. Então, como é que a posse se classifica se a gente for levar em consideração o número de pessoas que exercem essa posse, não é? Já vimos que a posse ela pode ser entendida como direito ou como domínio fático, né? Além de ser um direito, ela pode ser entendida como o domínio fático de uma pessoa sobre a coisa. Ok, aqui na posse exclusiva eu vou ter uma pessoa exercendo esse direito, uma pessoa só exercendo esse domínio fático sobre a coisa. Facinho da gente visualizar, ok. Mas também eu tenho a possibilidade de uma composse, que é caracterizada pela figura de duas ou mais pessoas exercendo um domínio sobre a coisa. E aí de cara eu já posso dizer para vocês que no caso da composse, eu posso ter qualquer uma dessas duas ou mais pessoas exercendo uma ação possessória, entrando com uma ação possessória para defender essa posse com relação a terceiros. Quem são os terceiros? Os que não são os possuidores, porque eu tenho duas ou mais pessoas exercendo essa posse aqui na possibilidade de composse, tá? Então eu posso proteger essa posse com relação aos terceiros, ok? Essa é a composse. Todos os possuidores, portanto, podem se valer do instituto possessório para defender essa posse contra terceiros, ok? Beleza, e a composse, ela se divide em pró-indivisa e pró-divisa. Como assim? Vamos dizer que eu tenho lá uma posse, e dentro dessa posse, vamos dizer que seja um terreno e tem várias casas aqui dentro desse terreno. A posse desse terreno é com posse porque eu tenho 4 pessoas aqui. Vamos dizer que eu tenho 4 pessoas. 2 ou mais, eu tenho uma com posse. E além disso, aqui dentro eu tenho uma divisão, né? Isso é de um, de outro, de outro, de outro. Eu tenho uma separação dentro da posse. Então ela é chamada de pró-divisa. Divisa, vocês lembram de dividido. É dividido, cada um tem sua cota parte dentro dessa posse. Cada um exerce a posse de um pedaço, de uma fração, não é? Dessa coisa. Eles dividem a coisa, um pedaço de cada. E exercendo ali uma composse. Agora vamos ver uma segunda possibilidade. Uma possibilidade em que eu tenho um terreno e esse terreno tem 4 possuidores e tudo aqui é de todo mundo. Eu não tenho uma divisão. Cada pedacinho aqui é dos 4. Então eu vou chamar essa posse de pró-indivisa. Quando tudo é de todos, ou seja, eu não tenho essa divisão. Ok, e tenho ainda como modalidade de composse, ou seja, quando eu tenho 2 ou mais pessoas exercendo aquela posse, a possibilidade da posse paralela. Como é que vai ser então essa posse paralela? Quando ora eu exerço uma pró-indivisa, ou seja, uma posse em que tudo é de todos, e posteriormente eu vou para uma posse pró-divisa, quando ela vai ser dividida simultaneamente. Né? Então eu tenho divisa e indivisa simultaneamente. Essa vai ser então a posse paralela. Com isso nós acabamos a classificação de posse. Não tem assunto novo sobre a classificação, mas eu fiz aqui uma revisão para a gente relembrar da classificação, que vai ser muito importante para a gente lá na frente. Então eu acho pertinente fazer isso. Nós vimos que a posse pode ser classificada de acordo com a relação que a pessoa, que o sujeito vai ter com essa posse. E essa relação pode ser direta ou indireta. Então, alguém que alugou um apartamento, alugou uma casa, ele exerce a posse direta. Posse indireta é o oposto. Eu tenho a posse, mas eu não tenho uma relação direta com o bem. Então, eu tenho uma posse indireta ou imediata, que seria exatamente o exemplo oposto. Vamos dizer que eu tenho um apartamento ou tenho uma casa e aluguei. Eu tenho a posse, mas não estou ali diretamente. Então, essa é a posse indireta.
Vimos também que a posse pode ser classificada de acordo com os vícios que ela possui, né? E vimos que a posse justa, o conceito de posse justa é por exclusão. A posse justa é aquela que não tem vícios, né? Ou seja, é aquela que não é injusta. E a posse injusta, por sua vez, é aquela que é aivada de vícios, que pode ser violência, precariedade ou clandestinidade, tá? Essa, então, é a nossa posse injusta. Vimos lá todas as implicações da posse injusta. Se você não viu os vídeos anteriores, volte, que estão muito bons. Ok. Vimos ainda que a posse pode ser classificada de acordo com a boa-fé. Ela pode ser uma posse de boa-fé ou ainda uma posse de má-fé, né? Vimos também as implicações de uma posse de boa-fé ou uma posse de má-fé. E vimos mais que o conceito da boa-fé ou da má-fé está relacionado ao conhecimento. Conhecimento é você saber ou não da existência de vícios. Se eu não sei da existência dos vícios com relação àquela posse, eu tenho uma posse com relação àquela coisa, eu tenho uma posse de boa fé. Se eu sei e ainda assim permaneço, eu tenho uma posse de má fé. E aí tudo vai ser diferente em decorrência da boa ou da má fé. Ainda, a posse ela pode ser classificada com relação à presença de um título. Vimos que o título é que afirma a transmissão, né? Que comprova a transmissão da posse de uma pessoa para outra. E aí que a posse pode ser com título ou uma posse sem título. E com relação ao título, nós vimos que ele tem uma presunção de boa-fé. O sujeito que tem o título, ele tem uma presunção de boa-fé, né? Uma presunção relativa que admite prova em contrário. Ok, outra coisa que nós vimos, a posse com relação ao tempo, que uma posse pode ser nova ou velha. A posse nova é aquela que tem menos de 1 e 1, ou seja, menos de 1 ano e 1 dia. E a posse velha é aquela, o oposto, mais de 1 e 1, tem mais de 1 ano e 1 dia, certo? Outra coisa que nós vimos também foi a classificação da posse com relação aos seus efeitos. Vimos que uma posse pode ser ad interdicta, que é aquela regra geral que o possuidor da posse ad interdicta vai poder entrar com a ação possessória, e na ad interdicta não cabe o uso capião. E temos também a possibilidade de uma posse ad uso capionem, que é aquela que admite o uso capião. E por último, vimos a posse com relação ao número de pessoas. Acabamos de ver nesse vídeo mesmo, mas ela pode ser exclusiva quando eu tenho uma pessoa exercendo a posse, ou uma composse, que se divide em pró-indivisa, divisa e paralela. Ok? Com isso, finalizamos a classificação de posse. Eu espero que vocês tenham entendido muito tranquilinho isso. E conto com vocês nos próximos vídeos. Venham comigo.